Olá, estudantes do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez o professor Wagner aqui para a gravação de mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Aí, como acontece sempre, vocês precisam ter esses materiais aí já separados, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, dicionário. Não separou o material ainda? Não tem problema. Faça isso agora e daqui a pouco eu volto com o início da aula, ok? Vou deixar um tempinho aí para vocês prepararem. Tudo prontinho? Organizou tudo? Muito bom! Então vamos lá agora para a data. Você precisa colocar a data de hoje também. Achou que era só aquilo, né? Não, a data também. E o número da aula e a disciplina de língua portuguesa. Coloca lá, escreve, marca no caderno aí para deixar tudo bonitinho, tudo preparadinho para nós começarmos a aula. Certo? Fez isso já? Muito bom! Então vamos para a aula de hoje. Mas antes de começar a aula, eu quero falar sobre o que aconteceu na aula anterior, né? Fazer uma rápida retomada, por assim dizer. Na aula anterior, nós trabalhamos com a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, né? Os dois tipos de sentido, o sentido denotativo e conotativo. Lembrando que o sentido denotativo é o sentido do dicionário, é o sentido literal, certo? E o conotativo é o sentido figurado, é aquele sentido ampliado aí das palavras, certo? Trabalhamos também com um cartaz ali, que incentiva a doação de sangue, ok? Analisamos esse cartaz, a utilização da linguagem verbal e não verbal no contexto desse cartaz e trabalhamos aí também com algumas questões relacionadas a estes textos trabalhados na aula passada, certo? Então, o que será que virá na aula de hoje? Trabalharemos aí com cartazes de campanhas de conscientização, né? Os mesmos cartazes que vocês já viram. Relações entre textos com a mesma temática. Efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Certo? Então, vamos ali para aquela pergunta introdutória. Por que os cartazes de campanha de conscientização são importantes? Né? Por que será que se pode dizer que eles são importantes? Qual a relevância dos cartazes de campanha? Já parou para pensar sobre isso? Quem produz geralmente cartazes de campanha de conscientização? Não. Então, que órgão que produz esses cartazes, né, de campanha? Para qual público esse gênero textual é produzido? Então ali, mais uma pergunta para vocês pensarem, né? Pensem que os cartazes de campanha são produzidos geralmente para veicular, né, algo que é importante para a sociedade em geral, né, para fazer com que a sociedade seja convencida, de certa forma, a aderir a essa campanha e a participar dela, certo? Os cartazes que nós vimos nas aulas passadas tratam de temas ligados, né, à saúde, né? Primeiro sobre prevenção à Covid, a contaminação pela Covid, e depois o cartaz ali que fala sobre a doação, sobre a importância de se doar sangue e ampliar essa corrente, né, de doação de sangue, certo? São dois assuntos aí importantíssimos, de muita relevância para todos nós.
E quem produz geralmente são esses órgãos ligados à saúde, né? Secretarias de saúde, seja do município, do estado, ou seja, o próprio Ministério da Saúde. E qual que é o público, né? Para qual público esse gênero textual é produzido? Para o público em geral, né? Como eu falei, é de interesse de todos, é um assunto de interesse de todos, né? Assuntos aí ligados à saúde, ok? Onde esses cartazes geralmente são expostos? Onde você geralmente encontra cartazes aí afixados? Geralmente são expostos em lugares aí de grande circulação de pessoas, geralmente em postos de saúde, em hospitais, em terminais de ônibus, né? Em áreas comerciais de grande circulação, shoppings e aí por diante. O cartaz é um gênero textual cuja função da linguagem é informativa e conativa, tendo como objetivo, portanto, estabelecer uma interação com o receptor da mensagem. Então, o objetivo é justamente ser notado, né? O cartaz precisa ser notado, a linguagem, a mensagem que está ali sendo veiculada no cartaz precisa ser vista, lida e entendida pelo maior número possível de pessoas, certo? Precisa haver essa interação, ok? Então lá. A função conativa ou apelativa é uma das funções da linguagem, definidas pelo linguista russo Roman Jakobson. A função conativa tem ênfase no destinatário, de modo que o objetivo é persuadi-lo através da mensagem transmitida. Presente em livros didáticos, manuais, livros de autoajuda, textos publicitários, a função conativa procura convencer o leitor, dar conselhos ou ordens. A função de linguagem conativa utiliza vocativos, verbos no imperativo e pontos de exclamação. Sua finalidade é focar o discurso de modo que incite a atuação do interlocutor. Então a tentativa é de convencer, de fazer com que o interlocutor preste atenção ao que está sendo dito, né? Então por isso que utiliza-se muitos verbos no imperativo: participe, procure, doe, né? Enfim, todos esses verbos aí que chamam, que pedem, que evocam essa participação, né? Vocativo, né? Por exemplo, leitor, participe você também dessa campanha. Tipo, esse leitor aí é o vocativo, é a parte ali que chama, que evoca, né? Vocativo vem justamente aí do vocare, né? Desse termo do latim, do vocare, que é interpelar, chamar, pontos de exclamação para mostrar essa expressividade da mensagem, né? São bem comuns nesse tipo de linguagem, né? Cuja função é conativa, certo? Então ali, eu trouxe novamente aquele texto que nós já analisamos, né? O texto 1 ali, coronavírus, a melhor proteção é a prevenção. Lembram desse texto aí que fala sobre medidas ali para evitar ou diminuir, né, a propagação do vírus? O texto que nós já lemos ali com os ícones em destaque, as mensagens ali usando verbos no imperativo, né? Lave, evite, use, vejam, abra, sempre verbos, né, no imperativo. E aqui o texto 2, o texto da aula passada, entre para a corrente sanguínea, certo? Também ali com todo em vermelho, né, para mostrar que o que precisa ser doado é o sangue, né? Então, por isso a escolha dessa cor é vermelha. Então aí a comparação entre os dois, o texto 1 e o texto 2. Observem os dois cartazes ali lado a lado. Qual que é a diferença, né, entre esses dois textos? Conseguem perceber? São várias, né, as diferenças existentes entre eles. Também há semelhanças, né, além de diferenças. Pois bem, agora é com você. Vamos ali para a primeira questão. Ambos os cartazes de campanha de conscientização tratam de assuntos relacionados à saúde. No entanto, o foco de cada texto é diferente.
em que os cartazes diferem? Então, apesar deles tratarem de assuntos relacionados à saúde, há um foco diferente em cada um dos textos, certo? Acredito que você conseguiu já perceber qual que é o foco de cada texto. Então, qual que é a diferença? Em que esses textos aí são diferentes? É isso que eu quero que você responda. Daqui a pouco eu volto com a correção. Então vamos checar. O texto 1 fala sobre formas de se prevenir contra a contaminação pela Covid-19. Ficou bem claro isso. Já o texto 2 tem como objetivo incentivar a doação de sangue. Eis a diferença aí entre os dois textos. Certo? Tranquilo? Conseguiu responder? Sim, né? Não, mais ou menos, não tem problema. É assim mesmo o processo. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Então ali, ó. Além do assunto de cada cartaz, quais outras diferenças podem ser identificadas entre os dois textos? Então o assunto, já vimos que é um assunto, que os assuntos são diferentes, né, de cada cartaz. Mas além do assunto, o que é diferente, né, entre os dois textos? Pense sobre isso e daqui a pouco eu retorno.
Então aqui você pode colocar o que você notar que há de diferente entre um e outro, tá? Qualquer coisa. Então ali, o que eu destaquei de diferença entre os dois? Então vamos checar aqui. Ó. O texto 1 traz vários ícones e a sua mensagem é mais pontual, restringindo-se ao contexto da pandemia. Então note lá os ícones, né? Representando cada ação daquela, né? Lavar as mãos, aqui, se vacinar, evitar aglomeração, não compartilhar objetos pessoais, aqui tem um copo, né? Simbolizado no ícone, evitar tocar os olhos, nariz e boca, enfim. E aqui e a mensagem, né? A mensagem se restringe ao contexto da pandemia, né? A pandemia que é passageira. Então, essas medidas aqui são importantes para que durante o contexto, durante a vigência, durante a duração, por assim dizer, da pandemia, certo? Agora, o texto 2, então veja, vamos falar ali, ó. Ele se refere a uma campanha contínua, então a doação de sangue é necessária em qualquer momento. Em qualquer momento, ela é necessária, ela tem que acontecer sempre, certo? Porque sempre há pessoas precisando de transfusão, precisando de doação de sangue, né? Sempre há essa demanda, né, por sangue. Então essa é a diferença ali no que toca a mensagem, ao conteúdo desses textos, né? Além disso, enquanto no texto 1 nós temos os ícones, no texto 2 aqui nós temos pessoas, né? Imagem de duas pessoas ali, né? Um rapaz, né, e uma moça. Justamente para reforçar essa ideia de que são necessárias pessoas doando, né, para que pessoas sejam beneficiadas por essa doação. Ok? Então vamos aqui para a questão de número 3. Por que a cor predominante no cartaz é o vermelho escarlate? Se você prestou atenção, né, eu já respondi essa pergunta, já me referi à cor anteriormente, né? Mas mesmo que você não tenha prestado atenção, você vai conseguir responder essa pergunta, certo? Faça isso e daqui a pouco eu volto com a correção.
Então vamos lá. A resposta: porque essa cor remete ao sangue líquido que é doado pelos doadores. Né? Ficou bem evidente ali, o foco é a doação de sangue, né? Por isso a cor de fundo ali é o vermelho escarlate. Ok? A questão de número 4. Assinale a alternativa que contém a palavra responsável pela ligação entre duas orações no fragmento ao lado, né? Fragmento ali. Então, uma corrente fica mais forte quando tem elos como você. Então, qual alternativa tem aquela palavrinha ali que vai fazer a ligação, né? E ao fazer essa ligação estabelece uma relação de sentido, ou seja, é a função desempenhada aí pela conjunção. Né? Então, qual alternativa tem essa palavra que faz essa ligação, esse elo entre as orações? Escolha a alternativa que você julgar correta e, na sequência, eu retorno. Então vamos à resposta correta. Alternativa C, a palavra quando, né, cumpre essa função aí de ligar uma oração à outra. Né? Aqui você tem a oração uma corrente fica mais forte e tem elos como você, a conjunção quando faz a ligação entre essa oração e essa aqui. Né? Só para retomar um assunto aqui importante, como é que eu sei a quantidade de orações no período? Né? Geralmente se conta os verbos ou as locuções verbais, tá? Então aqui, ó, uma corrente fica mais forte, eu tenho fica, né, um verbo apenas, então uma oração, certo? E tem elos como você, o verbo tem aqui, ó, mais um verbo, então mais uma oração. Então eu sei a quantidade de orações que existem no período pela quantidade de verbos. Um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações, três verbos, três orações, e assim por diante, certo? E a palavrinha que está ligando aqui é a conjunção quando. Não pode ser a alternativa A, forte,
Porque forte não é conjunção, não é palavra que faz ligação. Forte é um adjetivo, certo? Mas também não é conjunção, é um advérbio. E tem é um verbo. Então sobrou ali a ser quando que é a conjunção. Ok? Então vamos aí à próxima questão, questão de número 5. O sentido expresso pela conjunção quando é de. Então, a conjunção, quando faz a ligação, né, entre as orações, ela estabelece uma relação de sentido, uma ideia. Né? Qual que é esse sentido? A, tempo. B, finalidade. C, comparação. Ou D, concessão. Tá? Ali a mesma frase, no mesmo período, eu trouxe para vocês ali. Uma corrente fica mais forte quando tem elos como você. Então, quando ali, já descobrimos que é a palavra que faz a ligação, tem sentido de que. Pense, analise e eu já retorno. Vamos checar então qual que é a resposta de tempo, né? Estabelece essa ideia de tempo. Né? Quando, né, que essa corrente vai ficar mais forte, né? Em que momento? Quando? Quando, né, ela tiver elos como você, quando as pessoas participarem, aderirem à campanha. Essa é a ideia. Não pode ser B, finalidade, porque não expressa essa ideia de fim, né, de finalidade. A fim de que, a conjunção a fim de que, a locução conjuntiva a fim de que expressa a ideia de finalidade. O para também, né? O para que expressa ideia de finalidade. De comparação também não pode ser. Geralmente as conjunções comparativas são como, a locução tal como, né? A conjunção tal qual, certo? Essas expressões, essas locuções conjuntivas, né, expressam ideia de comparação. E de concessão também não pode ser, porque geralmente a que expressa ideia de concessão, ou seja, de contraste, são as conjunções embora, apesar de, ainda que, ok? A despeito de, e assim por diante. Então, agora vamos para o texto 3. O frio está chegando, mas a necessidade de sangue não para. A queda da temperatura prevista para o dia 28 de julho não pode afastar os doadores de sangue dos locais de coleta. Com o frio,
A circulação de pessoas nas ruas da cidade fica menor. Mas não podemos esquecer que, nesses dias de baixa temperatura, os pacientes que dependem do sangue para ter uma rotina saudável continuam dependendo do ato voluntário da doação de sangue, né? Importante lembrar disso, que durante os dias mais frios as pessoas tendem a ficar em casa, se protegendo do frio. E por conta disso, o número de doadores diminui. Ok? Reforçamos que as transfusões não podem parar e mesmo no frio, os tratamentos continuam e há milhares de pacientes que dependem desse gesto altruísta e voluntário. Não deixe o frio afastá-lo de fazer o bem ao próximo. Realize seu gesto de solidariedade que salva vidas, agendando sua doação pelo site ali www.prosangue.sp.gov.br e comparecendo no dia e no horário escolhido. Ok? Então aí a mensagem importante. Você percebeu que o texto mostra o endereço eletrônico de um site? Então ali o endereço eletrônico. O site é de um órgão paulista, mas aqui na nossa cidade, qual seria o site para obter informações sobre como e onde doar sangue? Aqui também existe, né? Obviamente, este local, este site para que se tenha esse tipo de informação. Então aqui está o site aí do Governo do Paraná, da Secretaria de Saúde, ok? Ali é o local, o endereço eletrônico onde você pode obter essas informações, ok? Então vamos agora, recursos de coesão, é sobre isso que vamos falar, né? Recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Então lá. A coesão sequencial é um recurso que colabora com a evolução textual apontando a passagem do tempo. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conectivos, os quais indicam essa progressão ao longo do texto. Dessa maneira, a coesão sequencial colabora com a estrutura textual, uma vez que auxilia na articulação das palavras e frases dentro de um texto. Por sua vez, se não for utilizada de maneira correta, prejudicará o entendimento do texto. Então aqui a gente vai focar agora nos verbos, né, nessas palavras que falam, que mostram, que evidenciam a passagem do tempo, indicam essa progressão aí de tempo, e também sobre as conjunções, que vão fazer essas ligações, essas retomadas aí dentro do texto ali. Ok? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo que eu peguei desse texto que nós acabamos de ler. Com o frio, a circulação de pessoas nas ruas da cidade fica menor, mas não podemos esquecer que nesses dias de baixa temperatura, os pacientes que dependem do sangue para ter uma rotina saudável continuam dependendo do ato voluntário da doação de sangue. Então ali eu destaquei, né, as conjunções, né, dessa cor aqui, com esse laranja mais escuro, quase um vermelho, e os verbos, né, de outra cor aqui, desse cinza, né? Então ali os verbos destacados, aqui uma locução verbal, né, com valor de um verbo só, né, com não poder, né, podemos esquecer, locução verbal, aqui o verbo fica, depende em verbo, mais uma locução verbal aqui, continuam dependendo, certo? Então, aqui mais um trecho do texto. Reforçamos que as transfusões não podem parar e mesmo no frio, os tratamentos continuam. E há milhares de pacientes que dependem desse gesto altruísta e voluntário. Então ali eu fiz uma legenda para evidenciar que os marcadores verbais, os verbos ou locuções verbais estão nessa cor aqui e os conectivos estão marcados ali com esse laranja. Ok? Os conectivos são justamente as conjunções, as palavras que fazem as ligações ali entre os períodos, entre as palavras, certo? E esses termos são importantíssimos aí para que exista justamente essa progressão dentro
do texto. Vejam que ao fazer a progressão, as conjunções vão estabelecendo o sentido ali, né? Então vejam, mesmo no frio, né? Quer dizer, ainda que esteja frio, essa ideia de concessão, de contraste, né? Não podem parar as transfusões, mesmo no frio, mesmo nessa situação aí adversa. O E ali, a conjunção E vai estabelecer a ideia de adição, somando uma informação à outra, né? Os tratamentos continuam, é uma informação, e há milhares de pacientes. Então, a existência de milhares de pacientes é somada à ideia de que eles continuam, ok? Aqui o E de novo, e assim por diante. Bom, agora é com você. De acordo com o fragmento ao lado, é correto traçar uma relação entre... Então o fragmento é esse aqui, ó. Com o frio, a circulação de pessoas nas ruas da cidade fica menor, mas não podemos esquecer que nesses dias de baixa temperatura, os pacientes que dependem do sangue para ter uma rotina saudável continuam dependendo do ato voluntário da doação de sangue. Então, de acordo com esse fragmento, o que é correto, Ana? É correto traçar uma relação entre, vamos lá, A, o aumento da circulação de pessoas nas ruas e o aumento das doações de sangue, B, a diminuição de circulação de pessoas nas ruas e a redução das doações de sangue, C, o aumento da quantidade de pessoas necessitando de doações de sangue e a diminuição de pessoas circulando nas ruas, ou D, o aumento de doadores e o aumento do frio. Escolha aí a alternativa que você julgar que é correta e daqui a pouco eu volto com uma correção. A resposta, então, ali, a diminuição de circulação de pessoas nas ruas e a redução das doações de sangue, né? É ali como se fosse, de fato, causa e efeito, né? A diminuição de circulação de pessoas nas ruas ocasiona aí a redução das doações de sangue. Por isso há essa relação entre uma ocorrência e outra. Ok? Vamos para a questão de número 7. O pronome oblíquo átono lo refere-se. Então vamos localizá-lo no texto ali, olhar o contexto em que foi usado. Reforçamos que as transfusões não podem parar e mesmo no frio os tratamentos continuam
E há milhares de pacientes que dependem desse gesto altruísta e voluntário. Não deixe o frio afastá-lo de fazer o bem ao próximo. Ok? Então aqui mais um trecho, né, de um texto cuja função da linguagem é conativa, né, tá chamando aí o leitor a participar, né, a interagir, a participar da campanha, a prestar atenção ao que está sendo dito. Então, considerando isso, esse lo aqui se refere, né, a quê? Alternativa A, ao frio. B, ao gesto altruísta e voluntário. C, ao leitor, potencial doador. Ou D, ao próximo. Ok? O próximo, no caso, o próximo aqui do texto. Pense aí, analise e na sequência eu retorno. Então vamos checar a resposta correta. Ao leitor, potencial doador, né? Não deixe o frio afastá-lo de fazer o bem ao próximo, né? Afastá-lo quem? Quem está lendo esse texto. Ok? É isso. Chegamos ao final da nossa aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.